Olá, amigos, aqui na Vasco TV para a gente falar de um assunto muito importante e pertinente nesse mês de setembro. A gente vai falar de Setembro Amarelo. É aquele alerta que a gente faz todo mês de setembro, daquela prevenção tão importante contra o suicídio, né? Aquele alerta que às vezes a gente está do nosso lado e a gente não percebe, né? Então hoje eu tenho convidados muito especiais para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto e entender como a gente pode ajudar quem está do nosso lado, entender os sinais. E é tão importante a gente fazer essa conversa aqui, né? Trazer esse assunto à tona aqui na Vasco TV. E mais uma vez eu estou recebendo o Dr. Fadel aqui, para nós uma honra, psiquiatra do Vasco. O Vasco, até pouco tempo atrás, não sei se ainda é, né? Primeiro clube a ter um psiquiatra, né, dentro de um clube de futebol. Tem outro clube já que tem? Tem psiquiatra? Bem-vindo. Muito obrigado, que honra estar aqui de novo, né? Um momento tão importante para falarmos desse assunto. E eu me sinto muito honrado, né? De fato, o Vasco aí em mais um quesito pioneiro, né? De ter um psiquiatra. E por enquanto, sim, no futebol profissional, só o Vasco que conta com um departamento tão robusto em saúde mental. É uma honra para mim estar aqui. E alegria. Também está conosco a Carol Muniz, que é psicóloga do Vasco, que faz esse trabalho. É uma rede de apoio importante para os jogadores, né, Carol? Oi, Vanessa, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, para a gente falar de um assunto tão importante que é a saúde mental, a prevenção ao suicídio. Estaremos juntos aqui nesse debate tão rico. Espero que a gente possa produzir e levar conhecimento, né, para toda a população e para a torcida vascaína. E essa rede de apoio está aqui para apoiar os jogadores como o Tietê, que vai trazer um pouco, vai compartilhar com a gente hoje um pouquinho da história dele. Tietê, para nós uma honra te receber. Primeira vez que você vem aqui na Vasco TV, não é? É a primeira vez, a honra é minha. Um prazer te receber aqui. Obrigado, estou feliz de estar aqui. Muito bom. Ser um bate-papo interessante. Muito bom. Doutor, a gente tem esse mês, a gente usa esse nome, né? Setembro Amarelo, né? Tô aqui esperando meu escarpão amarelo para poder estar igual a vocês. Mas é um mês que a gente faz um alerta para a população e a gente tem um presidente, né? O Pedrinho, que passou por isso, né? Passou por depressão. E, às vezes, os sinais estão no nosso entorno e a gente não percebe. Quando que surgiu a ideia de se criar esse mês e dedicar o mês de setembro a esse alerta? Perfeito, Vanessa. É importante porque todo mundo escuta Setembro Amarelo. Mas de onde isso surgiu? Então, na verdade, a gente volta lá em 1994, nos Estados Unidos, quando houve uma situação de um jovem de 17 anos que cometeu suicídio. E ele tinha um carro amarelo, era até conhecido localmente por isso, gostava muito, era um hobby dele. E na cerimônia, os familiares então distribuíram mensagens, laços na cor amarela, incentivando que as pessoas buscassem ajuda, verbalizassem quando tivessem em sofrimento. E aquilo, pelo mês, né, em que se deu, acabou pegando muita força o Setembro Amarelo por conta desse acontecimento. Então, esse foi o surgimento da campanha. E por isso a gente usa esse símbolo, né, esse laço aqui. Laço amarelo, exato. Para a gente alertar. Carol, quais são os sintomas que a gente pode identificar assim, que são mais visíveis, né? Porque às vezes a pessoa está sofrendo em silêncio e a gente não percebe. Mas o que é visível e que a gente pode até ajudar de alguma forma? Dentro da nossa rotina, principalmente, né, Vanessa, a gente nota muitas alterações de comportamento. Então, sintomas ansiosos, sintomas mais depressivos, quando a gente vê que o atleta ali na nossa rotina teve alguma alteração que ele não costuma ter no dia a dia. Então, a gente nota que, assim, eu brinco que todos nós podemos ter algum sintoma depressivo, né? Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente tá feliz, então isso oscila muito e isso é super normal. Agora, se isso vai se levando, né, por mais dias, por semanas, a gente já tem um alerta muito grande para entender que esse sintoma pode estar partindo para um diagnóstico e aí a gente precisa entrar com ações preventivas, né, para lidar com isso. Então, a regulação emocional é muito monitorada por nós lá no clube, né, por meio de questionários. Então, todo pós-jogo a gente monitora estresse desses jogadores, todos os relacionados. Então, a gente já vai direto ver se isso tem um alerta, para que a gente possa prevenir com esse atleta de algum sintoma estar se prolongando para além do que deveria
Mensalmente, a gente também tem um instrumento de saúde mental, onde de 30 a 30 dias a gente monitora. Então, alterações de apetite, de sono, né, de humor. Isso é muito importante que a gente tenha um olhar muito ativo para isso no dia a dia. Recentemente, a gente entrou em campo com essa camisa que o Titi está usando, que vocês estão usando, com esse pet, falando do Setembro Amarelo. Mas nem sempre a gente consegue externar o que a gente está sentindo, né? Foi o que aconteceu com você, Titi, quando você jogava no São Paulo, em que você estava sofrendo, estava difícil para você. Você acabou só comunicando, assim, naquele momento em que, de fato, você já estava medicado. Aí você foi procurar ajuda no clube, né? Por que é tão difícil externar isso? Bom, acho que de primeira foi como eles falaram, como a Carol frisou bem, acho que a gente tem uma oscilação que é uma coisa que perdura por um tempo maior, tanto de humor quanto a frequência que você quer sair de casa, que você tem ânimo para fazer as coisas que geralmente são de rotina assim na sua semana, e as coisas que você gosta de fazer, você vai sentindo no meu caso assim, que eu posso falar, senti uma tristeza assim maior, não tinha muita vontade de fazer as coisas, né, no início, isso me assustou. E aí depois, quando eu costumo falar que é algo mais silencioso, né? Porque quando você cai na real mesmo, você percebe, já é uma coisa que está um pouco mais aguda e mais profunda, e você acaba se assustando de primeira. E aí depois você tem que buscar ajuda, porque sozinho é muito difícil você enfrentar tudo isso. E ainda tem uma outra questão, é um assunto que gera uma curiosidade e hoje com as redes sociais poderia virar o assunto, então é difícil, você já está sofrendo, você precisa de ser acolhido e de repente uma notícia dessa vira o principal assunto, em vez de ajudar acaba atrapalhando, né? Bom, então, no meu caso acho que foi uma maneira de me resguardar, né? O pessoal que é bem próximo de mim, toda a família, por conta de ter acontecido no meu estado também, que é São Paulo. Eu tinha minha família totalmente próxima, de primeira eles começaram a notar algumas coisas e depois eles sempre procuravam estar perto de mim. No clube foi uma maneira que eu tentei me prevenir, me resguardar. Como você disse, as pessoas usam as redes sociais da maneira que querem, por isso são redes, por isso é uma rede particular, né? Cada um tem o seu perfil lá e você pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Então acho que se de repente saísse uma notícia que eu estava mal e algo do tipo, ia ter uma proporção que era totalmente contrária que eu necessitava na época. Eu precisava de ajuda e acolhimento e não que me vissem como alguma pessoa com uma doença, assim, vamos se dizer. Se eu tivesse que se ausentar, por exemplo, fazer dos com que gramados. eu me ausentasse dos gramados, no clube também, que as pessoas passassem a me olhar de maneira diferente e tal. É uma doença, realmente, só que não é algo que me impossibilitaria no momento. Então, eu teria que comunicar a todos, as pessoas passariam a me perguntar, me questionar, todo dia tentar entender se eu estava bem ou não, e era algo que eu não queria que tomasse essa proporção dentro do clube, então eu busquei ajuda fora. E quando eu me senti seguro para comentar, eu comentei com a doutora, né, com a Anaí, que se eu não me engano se encontra em outro clube hoje, mas foi uma pessoa de uma importância extrema assim, para mim, porque eu ia treinar, acabava o treino, eu conversava com ela diariamente e tal. De início ela me cobrou, perguntou por que eu não entrei em contato com ela logo de primeira. Eu expliquei toda a situação, disse que eu estava melhor na época já e que me sentia preparado para comentar algo sobre, porque na época eu não tinha nem forças para comentar, para conversar, entrar em algum debate, algum tipo de ajuda assim externa. Quem estava no seu entorno percebia alguma coisa? Você estava mais triste, mais cansado? Teoricamente, parece que a pessoa está cansada. No treinador da época que notou foi o Cuca, né? E o irmão dele que é auxiliar, o Cuquinha, falaram: você tá um pouco diferente, porque eles me conheciam já de outra fase. E eu tentei disfarçar ao máximo, falei que não, que estava tudo certo, que estava um pouco cansado além da conta só pela rotina e pela exaustão dos jogos, e seguir até o momento que eu depois falei que estava passando por um problema, mas que já estava mais controlado e me sentia preparado para comentar e externar para as pessoas também, né? E quem está no entorno, como é que pode ajudar numa situação como essa? Vou até dar os parabéns para o Danilo por isso, né? Por trazer um pouco dessas dores e reforçar que isso te torna mais forte, né?
você demonstrar o seu lado humano para quebrar um pouco esse paradigma de que o atleta de alto rendimento, o jogador de futebol, não tem emoção, não sofre. Né? As pessoas acham que é uma vida muito fácil. É como se você tivesse um status de super-herói e aí quando você denuncia a sua fragilidade, você ficou menos forte. E não é isso, né? Não é isso. Exato. E aí é como se voltasse contra. E o que ele está falando vai de encontro ao que nós vemos na prática. As pessoas tem até levantamentos disso, que demoram mais de 6 meses para buscar ajuda a partir do momento que cogitam procurar um psiquiatra ou um psicólogo. E a gente tem que enaltecer aqui essa visão do Vasco da Gama de que justamente ter um psiquiatra, ter uma equipe de psicólogos encurta muito desse caminho, porque aí você tem mais um profissional que vai estar à disposição do atleta. Não precisa muitas vezes procurar fora, deixar o problema chegar num extremo onde o sofrimento já vai estar muito grande, onde o prejuízo à prática do futebol já vai estar mais instaurado, e é plenamente possível você tratar um atleta e ele manter-se funcional. A ideia é essa. Você não precisa parar, né? Porque acho que você teve esse medo, né? Vão me tirar do gramado, não quero parar de jogar. Na época... Hoje em dia a gente tem mais conhecimento, né, sobre a causa. Eu acho que conforme foram passando os anos, as pessoas tomaram mais coragem para falar sobre, para externar que também tem seus medos, que também tem suas falhas e tudo isso. Eu acho que hoje isso facilita muito. Na época, esse foi o meu maior receio. A única fase que eu saía de casa, e quando eu saía de casa era só para isso, era só para treinar, viajar e jogar. Então, eu tinha medo de que se me tirassem aquilo, eu pioraria ainda mais, né? Que eu passei, acho que uns 3 meses assim, bem, bem difíceis, assim. E depois, eu lembro que quando a alegria foi voltando, assim, eu fui me sentindo vivo novamente, assim, sabe? Tinha alegria de voltar a fazer as coisas, continuar sorrindo no clube, brincando, né? E o pessoal foi, pô, o que tinha acontecido e tal? Você estava menos comunicativo. Então, acho que isso é importante. No Vasco mesmo, eu converso bastante com a Carol, com o Hélio, enche o saco dele às vezes. Deles, né? Dos dois. Mas eu sou um cara mais espontâneo, eu sou assim mesmo, sou brincalhão na rotina de treino, ali na convivência, todo mundo sabe disso. Então, quando você tem essa mudança brusca, as pessoas também veem que tem algo que não está dentro dos conformes. Então, quando eu consegui depois voltar a ter alegria, voltar a conseguir conviver assim bem, né, no ambiente ali de trabalho que é o futebol, no clube, então eu me senti muito feliz. E é isso, eu passei a entender que tem dias que eu vou estar mais feliz, outros não, mas o meu autoconhecimento evoluiu assim de uma maneira muito boa. É que é composto esse departamento que vocês têm de saúde mental no Vasco? E, Vanessa, só um parênteses antes de eu te responder essa pergunta, porque a fala do Danilo traz o que a gente é ensinado. O jogador, né, o atleta de alto rendimento, ele é ensinado socialmente a não sofrer as suas dores, né? Você precisa ser forte o tempo inteiro. E a gente tem até uma obra dentro da psicologia do esporte, de uma autora chamada Kátia Rubio, que se chama O Atleta e o Mito do Herói, porque a sociedade faz com que esse atleta de alto rendimento seja uma máquina, né? Não, ele não pode sofrer, ele não tem o direito de passar por isso, porque ele ganha o suficiente, né? Porque ele tem tudo o que ele precisa. A gente viu recentemente Simone Biles, né? O que ela viveu e o retorno dela depois. Exatamente, vários casos. Então, assim, cada atleta vai ter o seu tempo, né, de conseguir expor isso, mas a importância, né, como o nosso presidente colocou também na mídia em algumas situações, às vezes tem um atleta passando por isso e entender, ele que tem a mesma vida que eu, que também um atleta passou, não é tão incomum assim. E a gente precisa entender, né, que isso pode chegar para qualquer um de nós. Né? A gente não escolhe se a gente quebra um braço ou não. Acontece. A gente não escolhe se a gente teve um problema no estômago ou não. Por que a gente escolhe, né, a doença mental, um diagnóstico ou algum sintoma que esteja passando pela gente? Então, é muito importante a gente pensar que a gente não escolhe. A doença mental não tem endereço, né? Por muitas vezes a gente fala, tem tudo o que precisa. Mas essa pessoa tem uma situação financeira boa. Então, assim, isso pode chegar para qualquer um de nós. Isso é muito importante quando a gente vai conscientizar, né? Porque a gente vê muitos comentários em relação a qualquer rotina do atleta. Às vezes a gente tem um atleta que está no DM
e esse atleta lesiona, e aí às vezes recupera da lesão e lesiona de novo. A última coisa que esse atleta quer na vida é estar passando por isso. E aí às vezes a gente vê alguns comentários que surgem e falam assim, esse aí está fazendo faculdade de medicina, esse aquilo. A gente vê diversos comentários que com certeza para quem está do outro lado é muito cruel, né? Então a gente precisa entender que a saúde mental ela tem um papel social, né? Não só de nós que estamos trabalhando ali como profissionais do esporte, do atleta, da rotina que você bem agora perguntou para o Hélio, como que quem está ao redor pode ajudar. Eu acho que isso tem uma conscientização muito boa, né, dentro do Vasco hoje quanto a isso, mas a gente precisa ampliar mais esse debate, porque isso é um papel social, sem dúvida nenhuma. Como é que funciona esse organograma de vocês hoje? Isso. O Vasco hoje, orgulhosamente, né, somos o time, a equipe que tem o plantel mais robusto dentro da saúde mental. Então, eu coordeno o núcleo de saúde mental ao lado da Carol, ali no futebol profissional. Acaba que a minha atuação também vai acontecer na base, onde temos esses braços, né, os profissionais, desde os estagiários, também psicólogos, que fazem um trabalho incrível, né? Temos aqui que enaltecer a Ana Beatriz, o Nicolas, a Bia, Natália no futebol feminino, Anne, Luane, o Wanderson e o João Pedro, que acaba ficando com a coordenação da base, né? da psicologia na base. E aí o psiquiatra, né, que é a minha figura, acaba articulando com a própria medicina do esporte, né, o departamento médico. Então eu falo que eu sou um pouco híbrido, fico entre a psicologia e a medicina, com os ortopedistas, né, ali no DESP, Departamento de Saúde e Performance, mas procurando dar uma completude, né, para todos os atletas, desde a base, futebol feminino e futebol profissional. Então nós temos aí 10 profissionais, incluindo os estagiários, né, todos que agem diariamente com trabalhos em prol da saúde mental no clube. Que diferença faz ter um departamento desse para os jogadores? Até que ponto vocês se sentem acolhidos? Você fala que você tem essa porta aberta lá, você vai sempre. É difícil, né? Você sente com o time que às vezes é difícil, né, a pessoa pedir ajuda ali, ela se pronunciar e falar, olha, hoje eu estou precisando de ajuda. Bom, acho que vai muito do ambiente também, né? Do ambiente de cada clube. Por exemplo, no Vasco, desde o primeiro dia que eu pisei, eu me senti muito à vontade. Que bom. Né? Sim, fiquei muito feliz pelo acolhimento de todos. O Hélio e a Carol são pessoas que nos dão abertura, assim, apesar de eu ser mais cara de pau para tudo. É bom que ele já se entrega. Todos os atletas têm acesso total a eles. Eu, como gosto de conversar, como gosto de entender sobre tudo, às vezes eu tô lá com eles, eu pergunto sobre eles, em vez de falar da minha vida. Carol passa bastante por isso aí. E eu acho que isso ajuda muito, a gente saber que tem portas abertas e que são pessoas confiáveis, né? Porque o que a gente conversa ali, termina ali, não é passado para a comissão técnica, não é externado para ninguém. Eu acho que é bom esse bate-papo, tanto no clube quanto fora também, as pessoas que vão em terapia fora, que também é o meu caso. Você segue fazendo terapia? Sim, faz um tempinho que eu não vou. Agora, se ele ver isso daqui, ele vai puxar minha orelha. Mas é que ter o L e ter a Carol, eles me ajudaram também. É bom que dá economizada, né? Adoro a sinceridade. Então, eu acho que é de extrema importância ter no Vasco, pela grandeza da camisa da instituição e também a maneira com que eles tratam que eles têm essa abordagem sobre saúde mental. Eu costumo brincar com os meus amigos, né, fora do clube, assim, que o futebol, na verdade, para mim, é muito mais mental e psicológico do que você estar bem preparado fisicamente, tecnicamente. Claro que isso influi bastante, mas se você tiver com a cabeça boa, você vai conseguir produzir, você vai estar bem e vai estar apto para fazer as coisas que nos são pedidas nos momentos certos ali e adequados dentro do gramado.
Como é que você viu esse monte de ações que a gente fez ao longo desse mês? Uma delas foi essa camisa. São ações que, de alguma forma, cada uma delas conecta, né, com um público específico e faz com que a gente lembre, né, de que existe apoio, você pode ser acolhido e pode pedir ajuda, né? A gente sempre reforça que o cuidado da saúde mental ele tem que ser contínuo. Então nós temos o Setembro Amarelo. Olha que legal os recadinhos. Essa aí foi uma atividade da Natália no futebol feminino, né? As flâmulas que foram levadas para o jogo. E cada setor, né, teve autonomia para desenvolver as atividades e que a gente pudesse expandir a conscientização sobre o cuidado à vida. Então, dentro dessa percepção de que temos sim um mês que simboliza isso, mas as ações, o cuidado, ele é diário. E tem até uma frase, né, que diz que a excelência ela não é um ato, ela é um hábito. E também nós podemos escolher cuidar da nossa saúde mental todos os dias. E eu brinco que a consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, é um checkpoint. Você vai para entender como é que estão as coisas, o que precisa ser reajustado, do que foi feito naquela semana, naquele mês. Se a gente vai precisar de algo a mais, seja até medicação, que as pessoas têm muito receio de falar sobre isso, ainda mais no esporte, mas a gente vai tratar de uma forma humanizada, sempre buscando restaurar a funcionalidade da pessoa, do atleta e principalmente o bem-estar, que possa estar conectado no propósito, que é jogar futebol, ser feliz e prosperar. Então, psiquiatria, psicologia, a gente tem muita tranquilidade de trabalhar isso no cotidiano, não só em setembro. As ações aconteceram, mas vão continuar acontecendo. Essa é a ideia, né, Vanessa? Estivemos aqui ano passado, esse ano também. E a gente, né, se fala ao longo do ano, até para ver como que a gente pode ajudar, né? Isso então, é tão importante. É a manutenção desse cuidado, é a mensagem que a gente quer deixar aqui, né? Que tenhamos sim a consciência de que o Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção e combate ao suicídio, mas o cuidado à saúde mental ele é contínuo, né? Então, através de exercício físico, uma higiene do sono bem feita, um sono reparador, hábitos positivos, né? Uma boa e assertiva gestão do tempo, né, para essa modernidade tão acelerada, isso é muito importante. E Hélio, a depressão ela é entra num fator químico, né, onde você realmente de fato precisa, claro, do apoio da psicologia, da psiquiatria, mas também você precisa tomar um remédio. Como é que funciona isso se a gente está falando dentro de um clube de futebol, onde você tem jogos com doping? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, que é dúvida de muitas pessoas. E até receio dos atletas, né? Será que eu preciso de um medicamento, mas aí eu posso tomar, não posso, vou cair no doping, vai atrapalhar a minha performance. E eu falo que é mais fácil do que parece, porque as medicações, entre aspas, psiquiátricas, né? Os antidepressivos, os estabilizadores de humor, hipnóticos, sedativos, eles não são doping. Então, a maioria... Eu posso falar, 99% dos medicamentos que nós temos como arsenal terapêutico podem ser utilizados sem problema. E até se, em uma eventualidade, o atleta tem uma indicação médica de utilizar um medicamento que é proibido, você até pode vir a utilizá-lo desde que seja feita uma autorização de uso terapêutico, que aí vai ser eventualmente liberado e é entendido, então, aquele recurso como uma restauração da normalidade e não um benefício dado ao atleta. Então, esse tratamento, né, a gente está falando de uma condição, de uma doença. O Danilo falou muito bem, ninguém escolhe ter isso, mas pode acontecer. E trata-se de uma neuroinflamação, igual ele pode ter uma inflamação no joelho, na articulação. Deriva de quê, normalmente? Deriva de quê? Multifatorial, né? Você tem componente genético, você tem, né, herança familiar, os estressores aos quais a pessoa está exposta. E no futebol isso é até fácil de entender, porque acham que é um meio saudável, mas não é. Então está levando a exaustão física, exaustão mental. Também os próprios... Pressão, cobrança o dia inteiro. O tempo todo, né? Por rendimento e a curto prazo. Você tem que entregar para ontem. E aí você também pega os elementos da personalidade de cada um.
E aí, com essa salada, né, de componentes, você pode ter uma pessoa que está mais susceptível a ter um transtorno, ou que não seja um diagnóstico, mas um sofrimento mental. E aí, quanto mais rápida for essa abordagem, certamente melhor prognóstico para ela. No esporte de alto rendimento, Carol, quais são assim as situações mais comuns que a gente vê acontecer? Porque quando a gente vê uma Olimpíada, né, isso fica muito claro, né? A gente viu Simone Biles, a gente viu, por exemplo, o Diego Hipólito fazer o mortal e cair sentado. Tudo isso, né, que vem, essa carga emocional que vem, essa pressão, a exposição. No esporte olímpico, a gente sofre por aquele atleta porque ele levou aqueles anos ali treinando para aquele momento, né? No futebol é todo dia, e aí normaliza, parece que normaliza. Ah, não, ganhou, perdeu. Só que na cabeça do atleta não funciona assim, principalmente quando a gente está falando de lesões. Eu penso que, assim, o maior fator seria... A gente está falando da cobrança externa, né? Mas a própria autocobrança do atleta. O atleta é aquele que quer mais dar certo, né? Então, ele tem uma cobrança ali e faz isso dessa forma, mas ele é o que mais quer fazer aquilo dar certo. Então, acho que esse é o maior desafio dentro do esporte de rendimento, é o atleta conseguir equilibrar essa autocobrança para que ela não atrapalhe, para que ela continue motivando ele, né? Porque em alguma dose ela é importante, mas para que isso também não extrapole o limite. Então, isso vai mexer com a regulação emocional desse atleta, e se ele não souber regular essas emoções, isso vai impactar no seu desempenho, na sua performance, sem dúvida nenhuma. E uma coisa que facilita muito, sabe, Vanessa, dentro da nossa rotina, o Danilo falou muito disso aqui, eu acho que é o clima que a gente tem, que a gente consegue construir no CT diariamente com todo mundo, né? Então, nem todos os sinais são visíveis, né? Como você bem abordou no início da tua fala. Muita gente até consegue disfarçar, né? Danilo às vezes aquela pessoa que isso, né? tá rindo Ele muito, tentou né, Danilo? Tá rindo, tá engraçado, tá escondendo uma fazer tristeza. com que ninguém percebesse. Então, quando a gente torna esse ambiente leve, porque o nosso ambiente é muito leve ali com todo mundo, assim, é magnífico o dia a dia que a gente tem, isso fortalece esse vínculo com o atleta, dele falar, ali eu posso confiar, ali eu posso procurar. Então, isso abre muitas portas diariamente para a gente. Esse vínculo, esse clima leve, essa brincadeira, a resenha. Então, a resenha, né, o atleta, ali é uma porta para ele entrar e procurar, e a gente está o tempo inteiro, né, em todos os lugares, não só dentro da salinha que a gente tem, para tirar um pouco dessa coisa tão clínica, né, que a psicologia e a psiquiatria tem, mas a gente está no campo o tempo inteiro, observando os treinos, os comportamentos, o que está acontecendo. A gente conversa com o atleta no campo, na academia, no departamento médico. Então, a gente está presente em todos os lugares, e eu acho que isso é um facilitador para que a gente possa entender qual é a demanda ali que mais está pesando naquele momento. E eu sempre vejo, que eu acho que é cruel no futebol, eu queria o teu depoimento sobre isso, é que às vezes é você o último cara a bater um pênalti, ou é você que está definindo uma final, é você que... E aí parece que a culpa é sua, quando na verdade ninguém joga sozinho, né? Então, todas as vezes em que eu vejo um jogador sendo condenado, crucificado porque errou alguma coisa em campo, ninguém para pensar que poderia ser eu, né? Eu poderia estar ali jogando. Mas ninguém se coloca nesse lugar. Como é que é para você suportar essa pressão que o futebol, vocês já crescem com isso, né? Parece que vocês já são... já começa o treinamento lá desde pequenininho, quando a torcida já xinga, já grita, né? Mas isso vai se exacerbando quando você vai para o profissional. Como é que é para você voltar e ser recebido pela sua família, ter essa rede de apoio, poder contar com esse departamento dentro do Vasco? Bom, acho que a Carol frisou bem. Acho que a maior cobrança é a interna, né? Digo isso porque eu me cobro muito, assim, internamente. Quem está próximo ali sabe, às vezes, se não, acho que não fui bem, ou o time não foi bem, a gente não venceu, não tá legal, você consegue se blindar, porque se você apagar os aplicativos do seu celular, algo assim, já era, aquilo acabou. Agora você consigo mesmo é outra coisa, né? Você acorda e olha no espelho, pô, não fiz o meu melhor, né? Não tô conseguindo render algo que as outras pessoas esperam, mas que eu sei que eu sou capaz de fazer. Então, acho que não o que estava escrito ali de juntos somos mais fortes, sobre a depressão, é bem isso. A partir do momento que você consegue comunicar para as outras pessoas, sejam elas quem forem, seja um profissional da área, ou seja um familiar, alguém que está dentro da sua casa sempre, todos os dias, e consegue perceber isso, você se sente mais forte, né? E não é sobre não ter medo,
É sobre você entender que existe o medo, existe o receio de tudo que você está passando, só que tem algo maior que é você se provar todo dia, você ter a coragem de falar para as pessoas, você conseguir sair de casa, você conseguir pouco a pouco ir ganhando aquela confiança de novo, de poder conviver fora de um ambiente que, no momento em que você está passando aquilo, querendo ou não, é o seu... É onde é o seu porto seguro, né? Vamos dizer assim. Então, eu me vejo assim. Hoje em dia eu levo a vida de uma maneira muito mais leve, tanto sobre cobrança. Acho que até por isso que as coisas acontecem de maneiras melhores, assim. Tanto dentro do campo quanto fora. Eu consigo hoje, pelo meu autoconhecimento e pela ajuda que eu tenho tanto deles quanto em casa e com outro profissional também que eu me consulto, eu vejo que eu sou uma pessoa que me conhece muito melhor hoje, que sabe que vão ter dias e dias, tem dia que as coisas acontecem de uma maneira maravilhosa, no outro não, só que eu tenho que seguir. No outro dia eu tenho que levantar, me olhar no espelho ali e falar, vamos para a próxima, porque não tem tempo para eu ficar me lamentando, né? O futebol é um meio em que você, às vezes as coisas não saem bem na quarta-feira, no domingo você ganha e vai de vilão a herói assim, uma semana. E é uma coisa que não dá pra gente ir contra, não tem como. A cobrança ela sempre vai existir, a gente sabe como é o Brasil, um país extremamente apaixonado pelo futebol. Você tem que se moldar e saber que o principal é você fazer o seu melhor, dar o seu melhor ali, que é a coisa que você controla, porque o resultado você não controla, né? Um jogador ele pode jogar muito bem e não ser o dia da equipe tá bem também, aconteceu algum erro ou N motivos, N fatores e o time não ganhar e tá tudo certo. É seguir para a próxima partida, porque como a janela de jogos é curta, você cansa, mas ao mesmo tempo se a fase não tá muito boa e no outro jogo você ganha, você já dá aquela animada. Então é assim, é dia após dia, dia após dia. Posso pegar o gancho aqui, porque eu achei tão fantástica essa fala do Danilo, né? Do que eu posso controlar, aquilo que não está sob minha gerência, e esse componente da pressão, porque quem mais se cobra é o próprio atleta. Eu até procuro, no dia a dia, normalizar um pouco isso, porque é impossível para um atleta de alto rendimento, né, como o Danilo, chegar onde ele chegou. Com certeza ele se cobra muito, muito, e ninguém mais do que ele sofre com o que acontece. Então, muitas vezes, ele não vai deixar de se cobrar. E foi o que desprendeu ele de tê-lo feito chegar onde chegou. A questão é a autoculpa que a pessoa tem quando não consegue entregar tudo aquilo que se propôs. E eu posso ter tentado, posso ter dado o meu melhor. Existe também um adversário do outro lado que vai buscar a mesma coisa, né? Então, ter uma harmonia entre o tanto que eu me cobro, que para o alto rendimento sempre vai ser uma autocobrança elevada, mas eu tenho que aliviar essa culpa, essa carga que eu coloco sobre mim mesmo. E aí a gente desdobra para uma certa crença que eu acho perigosa quando se fala da mente blindada no esporte, porque dá uma conotação de que nada vai entrar na sua cabeça, nada vai te atingir, nada vai te fazer sofrer. Mas isso é praticamente impossível, porque somos seres pensantes e que temos sentimentos em virtude daquilo que a gente pensou. Então é muito mais sobre como eu elaboro essas emoções que surgem dentro de mim do que ficar evitando em um estado de negação daquilo que vai surgir, né? Então queria só complementar isso tudo. Eu só resolvo se eu aceitar isso, né? Se eu enfrentar. A forma de enfrentar o primeiro passo é essa aceitação. E o Danilo falou muito aqui a questão também da união ali, né? De ter a família por perto, de ter o grupo por perto. E isso me lembrou um pouco da nossa ação, né, Hélio? Dentro do CT nesse mês. Lembrado. Nós fizemos um amigo secreto, né? Entre todos os jogadores. E o Danilo tá rindo, porque eu vou cobrar ele aqui. E aí cada um tirou um nome e durante 2 semanas você tinha que cuidar desse amigo. Você tinha que demonstrar afeto, se aproximar desse amigo. Podia comprar um presente, podia chamar esse amigo para uma resenha. Deu certo isso? Deu certo. Não, Como é que foi? O meu amigo, eu cuidei dele bastante tempo. Já foi antes dessa ação aí.
Ele me acha um pouquinho chato, é que eu pego no pé dele bastante. Mas eu me auto-intitulo como um chato do bem. As pessoas concordam, né, Carol e Hélio? O Danilo, ele tem que ter um chatinho do bem. Não tem o chato como. mais legal, né? Ele consegue ser chato e legal ao mesmo tempo. Tem que ter. Eu acho, e a gente brinca assim, mas entrando num assunto sério, esse assunto sobre depressão, sobre qualquer tipo de algo mental assim, é muito mais comum do que a gente imagina, que as pessoas não gostam de se falar, de falar mesmo, de se expor. As pessoas têm medo. Depois que aconteceu esse ocorrido comigo em 2020, 19 e 20 ali. Já aconteceu de próprio amigo meu, dentro do São Paulo mesmo, a gente tá jogando ali, sair do jogo, o cara sentado do meu lado e por saber que eu tinha passado por algo, me falar, caramba, eu acho que eu tô igual a você. E era uma coisa que eu tinha pavor, então eu vi que, muito além de qualquer religião, eu creio num Deus assim que faz as coisas com perfeição, sabe? Tudo acontece dentro do tempo dele. E eu me sentia, assim, ao mesmo tempo que eu ainda estava um pouco frágil, eu me sentia preparado para encorajar aquelas outras pessoas que, por diversas vezes, vieram me procurar querendo saber como eu agi, o que eu fiz e tal. Eu falei que não foi nada sozinho, né? Que tinha que procurar, que tinha que conversar, porque quanto mais a pessoa colocasse isso para fora, ela ia se sentir melhor e os dias iam passando e você ia vendo uma mudança e tal. Então, isso daí é uma coisa corriqueira dentro do esporte, não é só do futebol, não. Dentro de qualquer esporte de alto rendimento isso acontece e é muito mais, com muito mais frequência do que a gente imagina. O problema é que as pessoas têm medo ou receio de falar. Hoje em dia eu me sinto muita vontade de estar aqui. Quando eles me convidaram, eu me senti muito feliz de poder vir aqui. A gente agradece. Porque é algo que... Não que eu domine, mas por eu ter passado, eu tenho propriedade para falar sobre, entendeu? E tenho certeza que você vai inspirar outras pessoas também. Sim, me sinto super à vontade de estar aqui conversando sobre isso. Durante algum tempo, a palavra, assim, depressão ou qualquer algo que relacionasse, me dava aquele pavor, assim, de ter medo de acontecer de novo, né? De passar o período que eu acabei passando ali, que foi muito difícil. Porque na época eu saía de casa, ia treinar chorando, e aí estacionava o carro no CT, ficava lá uns 10 minutos, lavava o rosto e entrava, na volta igual, chegava em casa só ficava deitado e tal. Então... Muito difícil. Né? E agora uma coisa engraçada, vamos dar um pouquinho de risada. Quando eu estava me sentindo melhor, falei com a minha esposa, falei, vamos assistir um filme e tal, e a gente foi assistir. E o lançamento da época era o Coringa. Caramba. Só que eu estava acostumado com Coringa, Sim. eu falei, vai ter alguma coisa relacionada com o Batman, alguma coisa. Quando a gente chegou lá, era um Coringa totalmente depressivo e tal, que conversava sozinho. A gente saiu, eu conversei e falei, se eu não estivesse bem, agora ia piorar tudo de vez. Mas eu me senti mais, me preparou mais. Falei, acho que agora eu tô pronto para encarar a vida de novo. Caramba, e é verdade, né? Porque aí esses fatores externos acabam colaborando para um processo que você já está vivendo, né? Agora, Fábio, você teve a honra, né? A gente teve em 2024 nos Jogos Olímpicos de ter, né, pela primeira vez a oportunidade de ter um psiquiatra. Qual foi a importância disso? A gente falou tanto agora desse caso da Simone Biles. Vanessa, foi algo grandioso, né? Para nós, psiquiatras, e até para o Brasil, porque foi a primeira vez no mundo que um psiquiatra compôs uma delegação olímpica. Eu falo isso não é por vaidade, é pela responsabilidade, né, a honra que foi representar esse grupo de profissionais. E como o Danilo falou, é mais comum do que as pessoas imaginam. Até os estudos que encontram certa dificuldade para a gente conseguir explorar, mas o que já temos indica que a prevalência dos transtornos mentais dentro da população de atletas é praticamente igual quando comparado à população em geral. E alguns transtornos específicos tendem a ser até mais prevalentes entre atletas quando a gente pensa na população geral. Um exemplo disso são os transtornos alimentares. E aí conseguimos compreender por quê. Naqueles onde o corpo está em maior evidência, tem um impacto direto na performance, existe toda uma cultura, né, uma restrição
até da parte alimentar, mecanismos compensatórios, e isso vai levar a uma ansiedade de difícil controle, sentimentos ali de tristeza, apatia, inadequação, né? As redes sociais atrapalham muito hoje em dia. É muito nocivo, muito. Exato. Mas então, assim, nesse contexto do alto rendimento, seja no futebol ou nos esportes olímpicos, é muito importante você ter um cuidado médico especializado ali na saúde mental. Então, realmente, né, nas Olimpíadas de Paris, a delegação brasileira então levou um psiquiatra, eu tive essa honra de compor a equipe médica, e com um cuidado diário, né, que é o que a gente tanto preza, que haja uma prevenção, e sim, se alguma situação fugir do controle, o especialista vai estar lá para poder dar todo o apoio necessário. E nas mais diversas modalidades olímpicas, né, eu sou psiquiatra do Comitê Olímpico, então tenho ali o cuidado nessa multi, inter e transdisciplinaridade com os psicólogos do esporte e com a medicina esportiva também, para que a gente ofereça tudo o que está disponível para o atleta. Então, do cuidado de aspecto físico e também da saúde mental. Carol, e quais são os desafios que vocês têm dentro desse ambiente do esporte de desenvolver um trabalho assim? Eu digo que o Vasco, ele é um grande presente, né? Porque é pioneiro, né? Então, há quase 40 anos existe psicologia no Vasco da Gama. Foi o primeiro clube que abriu portas para a saúde mental. Então, eu digo que no quesito profissionais envolvidos na rotina e atletas, não existem desafios para isso, né? Os atletas sabem o que tem que ser feito, eles procuram, os profissionais também. Então, a gente não tem um sofrimento ali relacionado a isso, ao desenvolvimento do trabalho em si. O que eu sei que ainda é muito comum fora, né, dos portões do Vasco para fora. Isso a gente sabe que existe ainda bastante. Então, a gente se sente muito protegido, assim, como núcleo de saúde mental, como área, muito validado, né, por essa instituição, de façam o que realmente tem que ser feito, façam o trabalho de vocês. Como os atletas, assim, eu acho que é unanimidade, assim, a gente tem a porta aberta para eles e o contrário também, o movimento contrário também. Acho que os desafios são lidar com as demandas que a gente tem, né, com esse calendário congestionado que a gente sabe que existe no nosso futebol brasileiro. Então, foi o que a Tietê falou, né, ali. Então, a gente jogou, às vezes, o dia do pós-jogo, ele já é o pré-jogo de novo, né? Então, a gente fez o recovery ali, já está na hora... respirar. Não dá tempo de respirar. Então, esse é um grande desafio, porque a gente sabe que o ambiente competitivo vai causar um estresse, naturalmente, né? Por todas as suas demandas ali. Então, a gente lida muito com esse desafio no dia a dia, e muitas vezes eles falam para mim, acho que o Danilo respondeu isso aqui agora também. Carol, teve um jogo, já tem outro, mas que bom, né? Porque às vezes quando a coisa não sai muito como a gente planejou, a gente já está focado na próxima oportunidade também. Mas esse monitoramento é constante, da gente saber como eles estão reagindo ao que passou, porque não temos muito tempo realmente, né, para ficar tão preso ali no que passou. Então, a gente tem todos esses desafios, assim, do dia a dia mesmo, das demandas, do que a gente falou da autocobrança, das lesões que são naturais, que vão aparecer, a gente querendo ou não. Então, esses são os grandes desafios, né? Fazer com que o atleta esteja cada vez mais preparado, como o Danilo falou, tenha um bom autoconhecimento, para que ele consiga equilibrar essas emoções, esses pensamentos, e chegar na hora ele ter o ambiente mais tranquilo possível para fazer o que ele sabe de melhor. Eu queria pedir agora, para encerrar, para você olhar aqui na câmera 3, você mandar um recado para aquelas pessoas que hoje estão se identificando com o que a gente conversou aqui e que, de alguma forma, não têm ainda coragem para pedir ajuda, estão naquele processo ainda de achar que é tristeza, que é cansaço, para a gente encorajar essas pessoas, porque existe uma solução. Bom, para você que estiver me assistindo aí, estiver escutando essa mensagem, quero dizer que se você se identificou com algum tipo de... com alguma das características, né, que a gente acabou citando aqui
que você não está sozinho, que você busque ajuda primeiro em casa, né, de maneira mais confortável, e depois que você procure conversar com algum psicólogo, procure alguma terapia, algo do tipo. Ou mande uma mensagenzinha lá no meu Instagram lá que a gente fica dando risada junto, tá bom? Espero que todos se cuidem, vocês não estão sozinhos e tamo junto. É isso, né? O recado é esse. Setembro Amarelo, você não está sozinho. Quero muito agradecer a você, doutor Fadel, Carol, Tietê. Obrigada por compartilhar esses depoimentos aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente que está assistindo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Danilo, Carol. É uma honra para mim. Obrigado, Vasco da Gama, por todo o espaço, né? E parabéns, né? Nada que fique aquém da grandeza desse clube, né? Então, só gratidão. Obrigada, Vasco TV. Obrigada, Vanessa, Hélio, Danilo, né, por esse debate tão rico. E é isso, né? O Vasco sempre abrindo portas para esse debate que é tão importante. Obrigada à torcida também, porque o apoio da torcida é o combustível também para mover a gente no dia a dia, no nosso trabalho. Agora que você já sabe o caminho, você um pouco antes de entrar ali no jogo, entendeu? Ao invés de virar para a direita, você vira para a esquerda e dá uma passadinha aqui, antes do jogo. Primeiro agradecer a todos, né, sem exceção. Você é a figura principal, né, mas tem todo o staff ali por trás que a gente conhece. A gente sabe muito bem que tem as pessoas que trabalham em silêncio e às vezes não são citadas. Então, agradecer a todos aí da TV. E dizer que eu procuro fugir um pouco. Eu sempre dou um jeitinho de escapar. Não gosto muito de falar assim, não. Sou mais da resenha, então... Mas quando aparecer, pode ter certeza que eu vou dar um pulinho. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado a todo mundo pela tarde de hoje. Até a próxima, a gente se vê aqui na Vasco TV.